Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de Química e Biologia de vocês. Pessoal do nono ano, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para dar algumas orientações para vocês sobre o TD de abril, né? Que é para vocês entregarem até o dia 10 do mês que vem. Então, para quem ainda não fez ou teve alguma dúvida, tem algumas coisas que eu preciso esclarecer aqui com vocês rapidamente, né? Eu não vou dar resposta porque não é esse o objetivo, é uma prova, mas só para comentar com vocês algumas questões rapidinhos que nós temos aqui, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a câmera para esse lado, tá bom? Então, gente, vamos lá. Primeiro, o TD de Química, tá bom? De vocês. Teve um pequeno erro aqui, que eu já quero logo avisar para vocês, que o assunto do TD foi forças intermoleculares, sim, substâncias e misturas, sim, separação de misturas, sim, só que não foi ácidos e bases, tá? O último conteúdo que a gente vai ver é reações químicas e balanceamento. Então eu coloquei ácido base aí, mas eu acabei trocando e esqueci de ajeitar aqui, tá? Mas não tem nenhuma questão de ácido e base não, foi só um erro mesmo aqui que apareceu, que eu coloquei aqui, tá bom? Então vamos lá. Ó, a primeira questão é sobre sistemas e misturas. Então você vai analisar esse sistema aqui, ó, formado por água, sal, açúcar, gasolina, areia, gelo e pedaços de poliestireno e acetona. Poliestireno é isopor, tá? Pedacinhos de isopor. Então você vai dizer se esse sistema é homogêneo, se ele é heterogêneo, se ele tem 7 componentes, se ele tem 6 fases. Você vai marcar o item correto em relação a esse sistema. Analise bem, tá? Considere que esteja tudo misturado. Então, preste atenção naquilo que vai se dissolver, preste atenção naquilo que não se dissolve, naquilo que você consegue ver, tá? Que são as fases, os componentes. Então, cuidado, tá bom? A questão de número 2, pessoal, é uma questão de separação de mistura. Então nós temos aí água e gasolina e o sistema 2, enxofre, ferro e água. Então você vai marcar o item correto em relação a esses sistemas, tá? Se, por exemplo, o item A, o sistema 1 pode ser separado por uma destilação, então dê uma olhadinha lá no slide, veja para que serve a destilação. Se água e gasolina dá para destilar ou não, tá? Se não der, já vai para outro item, tá bom? A terceira questão é sobre forças intermoleculares, tá? Que foi o nosso conteúdo, um dos principais conteúdos que a gente viu agora, nesse mês, né? Onde a gente bateu mais na tecla. Separação de misturas, substâncias e misturas era mais uma revisão para o IFCE, mas de conteúdo novo a gente viu forças intermoleculares. Então, analisem bem as alternativas e marque apenas aquela que estiver correta, tá certo? A quarta questão também é sobre forças intermoleculares, tá? Você vai montar a estrutura da molécula, desenhe duas moléculas para você ver qual é o tipo de interação que acontece entre elas. Aí você vai dizer se é dipolo-dipolo, se é ligação de hidrogênio, lembrando que eu quero respectivamente. Então, primeiro a do metano, depois a do trifluoreto de nitrogênio, depois a da água e depois a do trifluoreto de boro, na sequência, tá? Às vezes tem muitos alunos que respondem corretamente, só que erram porque marcam o item que não está respectivamente. Então é na ordem, tá bom? Então, gente, ó, a quinta questão, a sexta, a sétima, a oitava e a décima. Não, desculpa. A quinta, a sexta, a sétima e a oitava, elas são questões de balanceamento e de reações químicas. A gente não viu esse conteúdo ainda. A gente vai ver esse conteúdo semana que vem. Então, se você ainda não conseguiu responder, tudo bem, não tem problema. Espere a aula da semana que vem, né, que eu vou postar uma aula de reações químicas e balanceamento, ensinando a vocês como se faz o balanceamento. Aí vocês resolvem essas quatro questões, tá bom? Se depois da aula você ainda ficar com alguma dúvida, você mande lá nos comentários ou poste lá no Google Classroom que eu vou responder, tá? De preferência poste lá no Classroom, tá certo? A sua dúvida de qual é a questão que aí eu respondo lá para ajudar você. Mas eu acredito que com as aulas, com o vídeo, né, que eu vou gravar semana que vem, sobre esse conteúdo, você vai conseguir desenrolar tranquilamente essas questões, tá bom? Então não se desespere, pessoal, não estou sabendo fazer isso aqui, eu não lembro, é porque realmente a gente ainda não viu esse conteúdo, né? A gente vai ver ele semana que vem, tá? É o nosso último conteúdo para fechar o TD de abril, os conteúdos de abril, tá bom? Porém, a questão 9 e a questão 10 dá para fazer porque é sobre forças intermoleculares. Então, dá para fazer, foi o nosso conteúdo que a gente viu no começo do mês de abril, tá bom? Então, dê uma olhadinha nas anotações de vocês, dê uma olhadinha na aula de forças intermoleculares, tá bom? Principalmente nos slides, nas anotações que eu mandei para vocês. E aí você com certeza vai conseguir responder essa questão. Se você prestou atenção nas aulas, com certeza você vai saber responder, tá bom?
A 10ª questão, tem umas setinhas aí, mas é para você marcar o item que contém as moléculas em ordem crescente de temperatura de ebulição. Ou seja, a molécula que tem a menor temperatura de ebulição até a que tem a maior. E isso eu ensinei para vocês como é que se determina isso, tá bom? Então, dê uma olhadinha nas anotações, qualquer dúvida vocês me avisem, tá bom? Então, pessoal, era isso, tá? Eu queria só dar umas orientações para vocês em relação ao TD de abril de Química e eu também quero aproveitar para dar umas orientações também em relação ao TD de Biologia, que também tem um detalhezinho importantíssimo, tá? Então, de Química, lembre-se dos tópicos de reações. A questão 5, 6, 7 e 8, vocês só vão conseguir fazer na próxima semana quando eu postar o vídeo de reações, tá bom? Faça logo as demais e deixe essas 4 para fazer quando eu gravar a aula sobre reações e balanceamento, tá bom? Já o TD de Biologia, gente, também teve um detalhezinho aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Divisão celular nós estudamos, características gerais das plantas nós estudamos, só que morfologia vegetal foi outro conteúdo que eu mudei, porque ia ficar muito pesado, até combinei isso com vocês, né? 2 conteúdos de planta seguido, eu resolvi colocar morfologia vegetal para depois. Então a gente só vai estudar morfologia vegetal no próximo mês, tá? Só que tem 3 questões do TD que é de morfologia vegetal, que é justamente a questão de número 10, a questão de número 9 e a questão de número 8. Como a gente não vai estudar e não estudou esse conteúdo ainda, né, ele vai ficar só para o próximo mês também porque não deu tempo, não precisa você fazer a questão 8, nem a questão 9, nem a questão 10, tá certo? Eu só vou considerar até a 7ª questão, porque a 7ª questão foi sobre angiospermas, nós estudamos as angiospermas todinhas. A 6ª questão é sobre pteridófitas e briófitas, nós também vimos, então você vai analisar aqui e marcar o item correto, dá para fazer. A questão de número 5, a questão de número 4 é sobre divisão celular, mitose e meiose, eu já mandei o material para vocês, tem as aulas direitinho, dá para responder tranquilamente. A questão 3, 2 e 1, a 3 é sobre pteridófitas, é sobre plantas traqueófitas, a gente estudou sobre essas plantas, então dá para fazer. E a 2 e a 1 também é sobre divisão celular, foi um conteúdo muito bem visto. Somente a questão 8, 9 e 10 que não precisa fazer, porque esse conteúdo não deu tempo para a gente ver. E não é justo você tentar responder sem ter tido a aula, sem ter tido material, os TD, né, sem eu ter mandado o slide, as anotações. Então, essa parte de morfologia vai ficar para o mês que vem. Então, esse TD de Biologia de vocês eu vou considerar apenas até a 7ª questão, tá certo? Quem fez as 7 questões e acertou, vai conseguir a nota 10. Não precisa fazer as outras 3. Se você tiver feito, também não tem problema. Se você tiver pesquisado por fora, não tem problema, mas se você errar, eu também não vou considerar, porque foi um conteúdo que eu não ensinei e eu só cobro aquilo que eu ensino, né? Se não deu tempo para eu ver, se não deu tempo eu mandar o meu material, os slides para vocês estudarem, não deu tempo, a gente não teve essa aula ainda, né? Ao vivo, assim, nem gravada, nem nada, então não é justo eu cobrar isso de vocês. Então, morfologia vegetal vai ficar para o próximo mês, tá certo? Juntamente com ecologia, que é o nosso próximo conteúdo da semana que vem, que eu já vou gravar. Na semana que vem vocês já vão ter sexta-feira aí a primeira aula de biologia para quem vocês que estão no online, né, que não voltaram do presencial. A gente vai ter nossa aula de ecologia e vai estar lá gravada bonitinho na agenda de vocês com o link da aula sexta-feira, tá bom? Então, gente, sobre o TD era isso. Se você tiver alguma dúvida, essas 7 questões estão muito tranquilas, dá para resolver de boa, olhando o material. Qualquer dúvida, vocês coloquem lá no Classroom, né? É a forma de comunicação que eu tenho com vocês que ficaram no online, né? O pessoal do presencial a gente responde na sala, tira dúvida na sala, mas vocês que não estão podendo vir ainda, o nosso canal de comunicação é o Classroom. Então, vá lá no Classroom, professor, não entendi a questão tal, tive dúvida, que eu explico para você o que eu puder, tá bom? Então, gente, é isso. Fiquem com Deus, se cuidem, queridos alunos do 9º ano. Espero que logo, logo a gente possa estar de volta no presencial, né? Com vocês também que ainda não estão, que todo mundo possa estar junto aí no presencial com toda a segurança possível, tá bom? Se cuidem e até a próxima.